Estamos começando mais um episódio do Atuamente. Nós vamos falar hoje sobre os tabus do autismo, nosso 8º podcast, gente. Olha que bonitinho, estamos evoluindo devagarzinho, né? Estamos aqui com uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho muito grande, que eu tô muito feliz. É o primeiro podcast dela, a primeira gravação, aliás, em tudo, que é a Bruna. A Bruna, psicóloga, que atende aqui na clínica, faz parte da equipe, já tá aqui faz um tempo com a gente, vai se apresentar já já, mas ela tem uma experiência muito grande com o autismo. Ela tem uma experiência de trabalhar na PAI por um tempo, então ela vai contar pra gente como que é essa experiência, como que funciona e quais são os tabus, como que você diagnostica, como que você percebe que alguém tem autismo, filho, ou até aquele autismo tardio. Então fica aqui, já se inscreve no canal, compartilha para quem vocês acharem que deve e vamos lá receber a dona Bruna. Bruna, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Foi difícil, gente. Foi difícil porque eu sou bem tímida. Quem me conhece fala que eu não sou tímida, mas eu sou tímida sim, gente. Ela é uma querida, vocês não têm noção. Simpática, educada, uma profissional, assim, fora de série. Aqui ela vai explicar para vocês um pouquinho do que ela faz, do que ela trabalha, mas assim, é o primeiro vídeo dela. Então, eu tenho certeza que logo, logo ela vai tirar de letra essa tal de timidez que ela falou que tem, porque eu nunca enxerguei. E tá tudo certo. Então, Bruna, me conta um pouquinho de você. Tá bom. Eu sou a Bruna. Eu me formei em psicologia em 2017 pela Fundação Santo André. Tá. Eu tinha um problema em atender crianças, confesso. Eu tive uma área de estágio bem complicada na época da faculdade. Quando eu me formei, eu demorei um pouquinho para poder entrar nessa área clínica mesmo, né? Porque quando a gente se forma em psicologia é um pouquinho difícil, né? A gente já começar a fazer parte, né, da área clínica. Então, eu tive outros trabalhos aí. E aí eu comecei a atuar em clínica e fui me especializando, né? Como eu queria sair do meu antigo emprego, eu fui me especializar para conseguir entrar na área clínica da psicologia. Então, eu fiz uma especialização de neuropsicologia, que é uma área que eu gosto bastante. Fiz psicologia analítica, que é um pouquinho, né, diferente, assim, é uma abordagem da psicologia que eu gosto bastante. Então, os meus atendimentos hoje, aqui no consultório, são baseados na psicologia analítica, né? E saúde mental e atenção psicossocial. Legal. Tá? São 3 áreas que eu sou bem apaixonada. Nesse trajeto aí, eu recebi uma oportunidade de trabalhar numa APAE. O que é a PAE? Fala pro pessoal, né? Porque eu acho que o pessoal não sabe, talvez muita gente saiba. É conhecido para muita gente, sim, mas algumas pessoas não sabem, né? É uma associação, então, que o foco deles é trabalhar com essas crianças, né? Que têm alguns atrasos no desenvolvimento. Em alguns lugares, por exemplo, em Ribeirão Pires, o nome é APRAESP. Ah, tá. E aí, tanto em Ribeirão Pires como em Rio Grande da Serra, acredito que em outras também tenham esse trabalho. Tem um ser dentro, né, que é um centro de reabilitação, que é onde eu realmente trabalho. Então, lá onde eu trabalho hoje, que é na APAE de Rio Grande da Serra, tem a parte da educação, que são as crianças que não conseguem, né, que não é possível colocá-las no ensino regular. Então, elas têm esse acompanhamento lá na parte da educação. E tem os atendimentos, que aí é o ser. Então, lá tem área de psicologia, fonoaudiologia, TO, que a gente fala que é terapia. Equipe multidisciplinar. Equipe multidisciplinar, exatamente. Então, tem a parte dos atendimentos e tem a parte de avaliação toda também. Toda preparada para os autistas. Todo preparado para autismo. É só para autismo. Lá a gente atende outros transtornos também. Então, o foco lá é o autismo. Maior. Então, o maior eu é achei autismo. Que era só autismo, só para você ter ideia, como que é bom explicar para o pessoal, Sim, não, né? Tem algumas APAEs que elas só atendem um determinado tipo de público, que é o forte delas, né? Então, por exemplo, algumas têm mais alunos com síndrome de Down, por exemplo, é uma especialidade síndrome de Down. Lá a gente atende de tudo, né? Até síndromes, assim, bem diferentes, né? Muito raras de você ver.
Tem a parte de deficiência intelectual também, que a gente atende bastante. E aí tem aquelas crianças que têm o autismo, que têm a deficiência intelectual junto, tem outras comorbidades, né? Então, lá a gente faz essa parte de atendimento, de intervenção, que a gente fala, e a parte de avaliação, né? Então, essas crianças chegam lá muitas vezes sem diagnóstico de nada. Então, a gente vai fazer esse trabalho com essas crianças, né? Então, também tem neuropediatra que faz o acompanhamento. Que legal. Né? Então, é uma equipe bem completa. Apesar de lá ser bem pequenininho, né? Porque lá em Rio Grande da Serra é pequenininho. Mas, assim, tem uma estrutura muito legal, profissionais, assim, muito capacitados. Eu imagino. Não só no ser, mas na parte da educação também. Então, assim, dá um orgulho muito grande pra mim trabalhar lá, né? Quando eu fui entrar, foi um medo que eu tive, né? Porque eu tinha uma cisma com criança, assim. Não é que eu não gostava de criança. Eu falei, gente, e se essa criança tiver uma crise? O que eu vou fazer com essa criança aqui, né? E não é nada disso. Não acontece. Assim, acontece algumas coisas, mas assim, com o dia a dia você vai aprendendo a lidar o que você faz, o que você não faz, né? Cria-se o vínculo. Então, lá por ser um lugar pequeno, você conhece todo mundo, cria-se um vínculo muito legal, né? As pessoas dão uma credibilidade legal pro seu trabalho, né? E a confiança no trabalho é uma coisa muito importante pra gente conseguir acessar, né? Essa criança, acessar a família. Então, é bem gostoso. Eu gosto bastante do meu trabalho. Foi um desafio. É um desafio ainda pra mim, né? Porque, às vezes, chegam casos lá, alguma síndrome diferente, a gente tem que ir lá, tem que estudar, tem que saber o que é, como que a gente vai fazer uma intervenção pra aquela criança, né? Mas é muito gostoso. Que legal. A Vânia trabalha com você lá, né? Isso, trabalha comigo também. Ela já fez parte da avaliação também lá. Hoje ela tá só com os atendimentos, eu também, né? De vez em quando a gente faz uma avaliação ou outra, mas a parte de neuropsicologia mesmo eu faço mais aqui na clínica, né? De avaliação. Tá. Que legal. A Vânia, ela também trabalha aqui na equipe, foi a Bruna que indicou. E ela também é uma profissional excelente. Então, eu não tenho dúvida que o pessoal que tá lá é muito capacitado. Então, eu quero que hoje você conte um pouquinho da tua experiência para o pessoal entender como que funciona essa questão do autismo. Eu anotei, a gente conversou aqui sobre as principais dúvidas que o pessoal pode querer entender, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, até do que... Quanto tempo você ficou lá? 3 anos? Eu né? Eu estou lá ainda, né? Vai fazer 3 anos que eu tô lá. Parece que eu tô lá há 10. Nossa, porque é uma bagagem, né? É uma bagagem muito grande. Eu costumo brincar que, assim, eu trabalhando lá, eu consigo trabalhar em qualquer lugar, né? Porque, assim, é um trabalho... Tem uma experiência muito grande, uma bagagem muito grande mesmo, né? A parte do autismo foi muito interessante porque, assim, durante a minha formação, eu tive pouco contato sobre transtornos do neurodesenvolvimento, né? E assim, tava muito desatualizado algumas coisas, né? O autismo, ele tá em estudo até hoje, assim. Quando você vai pesquisar sobre, você acha informações diferentes, vai muito da conduta do profissional, alguns termos, algumas coisas que estão em mudanças aí, Sim. Né? Então, quem trabalha com essa área, a gente tem que estar sempre se atualizando. Sempre. Até porque a gente vai falar sobre isso, mas aquela questão do... esqueci o nome. Que eu sempre tenho dificuldade de falar, Bruna, você me ajuda. Uma hora era uma coisa, depois mudou. Sim. Então, a gente vai falar sobre isso também, que tá em alta. E na faculdade, realmente, eles não... Pelo menos eu, que eu me lembre, eu tive pouquíssima coisa sobre isso. Sobre esse material. Então, a gente sai da faculdade, eu falo que o psicólogo ele tem que estar eternamente se atualizando, porque não tem fim. É algo que diariamente as coisas vão acontecendo e você tem que acompanhar. Sim. Então, conta pra gente um pouquinho sobre essa questão do espectro autista, mas antes disso, eu acho que você não terminou de se apresentar, né? Acho que eu Ou você já falou tudo? Não, acho que é isso. Tá. Se eu lembrar, depois eu vou falar. Tá, então tá bom. Beleza. Então, vamos lá. Essa questão do espectro autista, o que a gente ouve essa palavra, né? Parece um palavrão. Você fala, o que é isso? Espectro me lembrava muito
coisa meio sobrenatural, espectro, fantasma. Desenho me vem na cabeça. Né? Quando a gente fala do espectro, é que assim, o autista, ele vai ter, né, os critérios para ser fechado o diagnóstico, mas eles são únicos dentro desse espectro. Então, as manifestações vão ser muito únicas, né? Então, eu sempre vou pegar o exemplo lá da PAI, né? Então, hoje eu atendo mais ou menos umas 30 e poucas crianças com autismo. E, por exemplo, se eu atendo o leve, eles não são iguais, eles não têm a mesma funcionalidade, né? Então, cada um vai manifestar de uma forma, né? Então, o espectro ele seria mais ou menos essa questão da individualidade. Então, cada um vai manifestar de uma forma. Muito bom. Nada como ter alguém que explique pra gente, porque é um palavrão. Sim. Espectro autismo. E o pessoal fala na sigla, TEA, né? TEA. A gente usa, às vezes no dia a dia é mais rápido. TEA. E é um termo recente mesmo, né? Não é um termo muito antigo. Esse espectro, ele tá mais recente. Sim. E como que a gente consegue perceber, assim, que a criança ou o adulto tem indícios, tem características, ou a gente talvez deva se preocupar? O que você observa? Porque pra você é fácil, né? Acho que você bate o olho assim, você já... Mais ou menos isso. Já sabe. Quando a gente trabalha, a gente começa a observar até as pessoas que convivem com a gente. Imagino. Mas assim, no adulto, às vezes, é um pouco mais complexo de você pegar algumas coisas, porque a gente acaba se adaptando às situações. Então, algumas coisas ficam muito sutis, né? Eu falo isso porque, por exemplo, antigamente, muito antigamente, não se tinha esse diagnóstico, né? É um diagnóstico recente. Sim. Então, as pessoas tinham isso, a família falava, nossa, ele é diferente, né? Mas assim, ia crescendo, formava família e vamos que vamos. Né? Então, acabava se adaptando muito. Claro, sim, tem alguns casos que, às vezes, o nível é um pouco maior, o prejuízo é muito maior, é uma coisa mais evidente, né? Hoje em dia eu tenho mais contato com a parte infantil mesmo, com as crianças, né? Então, assim, tem vários indícios que a gente pode ver na criança. Os atrasos no autismo, eles são né? Tem atraso de fala. Bruna, todo autista tem atraso de fala? Não. Né? Eu atendo vários que não têm. Agora eu vou dar uma de exibida. Vou usar a palavra espectro. Que eu aprendi agora. Que cada um é de um jeito, é isso? Exatamente. Coraçãozinho pra mim, tá vendo? Então, eles são únicos, né? E tanto é que a gente não pode ficar comparando muito, né? Meu filho é autista, ele faz isso. Mas o seu e não faz? Não. Cada um vai ter a sua funcionalidade, a sua manifestação do sintoma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso de ficar comparando as crianças ou o desenvolvimento, né? A gente não pode fazer isso nem com uma criança típica, né? Verdade. Quanto mais com uma criança atípica. É horrível fazer isso. Sim. Então, pensando na criança, a gente tem vários indícios aí. A interação é um dos pontos mais altos, tá? Então, aquela criança que prefere ficar mais sozinha, que tem uma interação baixa com outras crianças, questão de toque, que não gosta muito de toque, seletividade alimentar, né? Bruna, meu filho só come comida seca. Se eu colocar um caldinho do feijão na comida, ele não come. Né? Contato visual. Bruna, todo autista tem a questão do contato visual? Às vezes não. Eu já atendi paciente que olhava bem assim pro meu olho, eu achava muito engraçado. Ficava olhando assim pra mim, eu falava, gente, né? E como que sabia? Veio com um diagnóstico da neuro, falando que era autista? Aí a gente via outras questões, né? Por isso que é importante uma avaliação bem completa, né? Quando o autismo ele é muito leve, às vezes é difícil de você pegar. Então. É muito complicado. Então, a gente acaba vendo outras questões nessa criança. Tem as questões de ambiente, por exemplo. Então, Bruna, eu mudei a rotina dele, ou mudei uma coisa de lugar. Isso já desestabiliza essa criança, né? Então, as questões sensoriais, por exemplo, também pegam bastante. Ele não consegue andar na areia, ele não consegue
andar num chão sem um chinelo. Ou ele não usa chinelo de jeito nenhum. Ele só consegue andar descalço, né? Andar na ponta do pé, Andar na ponta do pé, né? Eu já atendi muito paciente pequenininho que não andava na ponta do pé. E aí, quando foi crescendo mais, que foi começando a fazer. Mas essa da ponta do pé... será isso, gente? Eu acho tão engraçado. É muito engraçado, né? Bonitinho. E aí, o que acontece? Essa parte da ponta do pé virou uma característica bem clássica, né? Do autista. A parte da ponta no pé, movimentos repetitivos, né? Então, ficar se balançando. Mas esse chega a ser moderado grave? Então, isso é uma estereotipia. Também não é todo mundo. Não, é um tipo de estereotipia. A estereotipia são movimentos que eles fazem para se autorregular. Então, a estereotipia ela pode acontecer num momento de muito estresse dessa criança. Né? Eu costumo dar o exemplo do shopping. Se você levar uma criança num shopping e ela tem alterações sensoriais muito grandes, ela pode chegar num nível alto de estresse e ela começar a estereotipar, ter uma crise, né? Então, eles têm essa questão da sensibilidade auditiva, visual, muitas vezes aquele monte de luz, aquela coisa, deixa eles um pouco, assim, desorientados. E aí eles começam a ter esses movimentos para se autorregular. Às vezes as mães falam, poxa, Bruna, coloca ele para assistir televisão, passa lá na sala e ele tá lá. Vendo o desenho e fazendo essa repetição o tempo todo. Né? Pode ser um momento de ociosidade também, então ele precisa se regular. E aí ele começa a fazer, né? Então essas são as estereotipias que a gente fala. Uma outra coisa também é ecolalia, né? Então o que é essa ecolalia? Aquela repetição. Então, oi fulaninho, tudo bem? Ele não vai responder, ele vai falar, oi fulaninho, tudo bem? Ou vai repetir a última palavra da frase. Tá. Então é uma ecolalia. Tem a ecolalia imediata. Eu tenho uma amiga que é assim. E ela chama a Bruna também. Gente. Toda vez que eu falo alguma coisa, ela repete o final, assim, junto comigo. Então, né, gente? Olha. Tem que tá vendo isso aí. Que interessante. Não, o pior é que é o seguinte, né? Isso que eu acho que vale a pena a gente falar também em algum momento, porque quando a gente faz faculdade, que a gente aprende lá o CID-10, pra quem não sabe, é a Classificação Internacional das Doenças, ou DSM-4, que é o CID internacional, a gente começa a olhar e falar assim, nossa, eu tenho isso aqui, eu tenho esse, nossa, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse. A gente se identifica com metade do livro, e olha que o livro, o DSM, qual que a gente tá no 5? A gente tá no 5. No 5, tá assim já. Tá em aula casa. de psicopatologia, né? Professora falando dos transtornos de personalidade e olha lá. Você começa, fala assim, tenho esse, tenho aquele. Então, assim, até que ponto você pode dizer, né? Eu sou assim, a partir de quantos critérios ou quantos critérios mínimos que a gente precisa ter para classificar o autismo? Por exemplo, essa minha amiga tem essa questãozinha da fala. Sim. Agora eu tenho que observar o resto para poder falar para ela, olha lá, procura uma ajuda porque você precisa, de repente. Sim. Então, baseado, né, nos critérios do autismo, tem a questão da comunicação, né? Então, um atraso na comunicação ou alteração nessa comunicação, interesses restritos, tá? Atrasos no desenvolvimento, tá? Então, por exemplo, Bruna, meu filho começou a falar com 4 anos. E ainda assim ele fala com muita alteração, eu não consigo entender o que ele fala. Bruna, toda criança que começa a falar tarde é autista? Não necessariamente. Por isso que é importante a avaliação. Porque às vezes essa criança ela tem uma questão auditiva. Ela fala errado ou ela demorou para falar porque ela tem uma alteração auditiva e não necessariamente ela é autista. Sim. Então precisa ser avaliado todas essas questões para a gente poder fechar o diagnóstico. Aí faria uma avaliação neuropsicológica. Uma avaliação neuropsicológica. Para poder investigar o que está acontecendo. Sim. Que são para quem não sabe, né? Uma bateria de testes psicológicos, neuropsicológicos. Sim. Cansativo pra caramba, na minha opinião, tanto pra pessoa tanto pro paciente quanto pra corrigir, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, Ana, mas uma avaliação neuropsicológica é tudo isso? Eu falo, gente, vocês não estão entendendo, porque é o trabalho que vai de 5 a 10 sessões, que você fica ali com o paciente 1 hora, 1h30, e depois você chega em casa e fica corrigindo uma série de coisas. Eu falo, Ana Carolina, eu não faço avaliação neuro, porque
não teria paciência alguma para isso, para corrigir, para avaliar e etc, e guardar para mim o resultado bem. Agora ficar pontuando, calculando, não tenho. Hoje em dia tem muita coisa informatizada, que ajuda assim? muito, né? Tem, mas mesmo assim testes. você tem que fazer um resumo ali para você poder jogar a lá conclusão, né? E sair tudo bonitinho. Então é bem... Tem que computar, então tem que valorizar, gente, porque é um trabalho difícil e chatinho, na minha opinião. É porque eu não sou neuro, mas de repente quem pode achar o máximo fazer isso, né? Eu não acho. E é importantíssimo, aproveitando, fazer um adendo aqui, para fazer essa avaliação e identificar o que está acontecendo com a criança. Porque eu vou falar uma coisa, numa avaliação neuropsicológica que eu fiz uma vez comigo, eu descobri que eu tenho descalculia. E assim, eu não sei, primeiro que eu não sabia nem o que era descalculia. Descalculia, para quem não sabe, é tipo uma dislexia, só que para números. Então, quando começa a colocar número aqui, eu bugo totalmente. E uma vez eu vi um meme na internet até que o pessoal pega uma carteira e a mulher fala assim, você me devolve tanto que eu te devolvo não sei quanto. E o cara pega e já começa a suar, passar mal, e ele pega e fala assim, toma minha carteira, pega aí e vê o que tem que te dar, porque eu não tô raciocinando. Então, eu sou essa pessoa. E eu descobri na avaliação, e isso foi muito bom, porque eu consegui tratar e entender o que eu tenho. E aí pegar e falar, tá, então eu tenho uma dificuldade nisso daqui. Não é que eu não sirvo para nada. Eu só tenho uma dificuldade nesse ponto aqui, eu posso buscar melhorar com diversas maneiras, ou aceitar que eu sou desse jeito e tá tudo bem também, né? Sim. Então é importante a gente fazer essa investigação, porque às vezes a criança tá na escola passando bullying, passando dificuldade por uma série de coisas, e aí, você é burra, você não sabe, você não fala direito, você é alerta, você não se socializa, você isso, aquilo outro, e quando você vai ver, a pessoa, né, ela tá se prejudicando, e se você faz uma avaliação, você identifica o que tem e vai pro tratamento. Sim, quanto mais cedo, melhor, né? Sim. Então, às vezes, chega lá... Claro, se é um caso assim muito sutil, realmente, às vezes demora mais. Algumas questões demoram mais para aparecer. Mas, às vezes, chegar uma criança lá de 10, 12 anos, por exemplo, não é que não dá para ajudar mais essa criança. Ah, não, agora já era, já foi. Não é isso. A gente consegue estimular, fazer um trabalho de reabilitação ali, estimular essa criança cognitivamente. Mas, assim, algumas coisas já estão muito cristalizadas, né? E aí fica um pouco difícil da gente mexer nisso. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Então, gente, quem desconfia de qualquer coisa, não custa nada fazer um esforcinho aí e investir, é um investimento de vida. E investir no seu filho, em alguém que você conheça, que você perceba que vale a pena para poder resolver isso quanto antes. E questionem, viu, gente, os profissionais que estão atendendo os filhos de vocês. A gente, né, não somos... o que a gente fala não é a verdade. Porque, vou dar um exemplo dona assim. Da verdade, né? A gente não a gente não sabe de tudo muitas vezes. A gente às vezes pode pecar em alguma coisa. Eu digo isso porque muitas crianças já chegaram em mim que não falavam, com 3, 4 anos de idade, sem falar nada. E a mãe falava que levava no médico, o médico falava, ah, não, ele tá no tempo dele. Não é uma crítica com os médicos, gente, não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas preste atenção. Questiona, sabe? Sim. Ah, não, mas eu queria mesmo assim um encaminhamento para um neuropediatra, por exemplo, que vai cuidar mais dessa parte. Ou para uma psicóloga, ou eu quero fazer uma avaliação no meu filho, né? Questionem, principalmente quando você tem, às vezes, um outro filho, que você fala, nossa, mas tá diferente o desenvolvimento dele. Aí vale a comparação, não no sentido de, ele sabe fazer, o outro não faz, não isso. Mas, por exemplo, as mães que eu atendo lá que têm outros filhos, já elas falam, poxa, Bruna, eu comecei a ver porque o outro, ele teve um desenvolvimento normal. E aí esse já atrasou, aí demorou para andar, demorou para falar, então eu já fui ficando meio preocupada, né? Então, assim, questionem, procurem mais de uma opinião, não deixa passar, gente, porque a intervenção, quando ela começa cedo, os ganhos são muito grandes, o prognóstico é muito bom.
Sim, Mesmo num caso que às vezes é um pouco mais grave. sim. Então, é importante fazer isso o quanto antes. Eu acho que para tudo, sabia? Principalmente nessa área de psicologia, é muito importante, porque a gente fala assim, vai passar no psicólogo, não tem problema, não tem, eu não sou louco, aquela história toda, mas Sim. você tem um espaço para quem você possa conversar, que você possa falar, falar das suas emoções. Eu tenho crianças pequenininhas aqui que elas falam assim, hoje o menininho falou tal coisa, teve uma menina essa semana que eu falei, ela chegou com um bebê reborn, que fala, Uhum. e aí pegou e falou assim, eu queria ser fofinho igual ele. Eu falei assim, você queria ser fofinho igual ele? Eu queria ser fofinho igual ele, porque eu sou feia. Eu falei, oi? Como assim? Você é feia? Olha só que pesado isso, né? Pra uma criança Pesadíssimo. pequena. Então, assim, se ela não tivesse vindo aqui, será que ela iria falar isso pra alguém? Ou será que essa pessoa que ela falasse ia ter um suporte para poder orientar, falar, explicar, desenhar e fazer ela entender que ela é linda assim e que tá tudo bem e Sim. né? Eu falei, como assim? Ela tá se comparando com um boneco que tinha uns cabelinhos horrorosos, falho ali, terrível, que não era nada fofo. O bebê era fofo e ela não. Como assim? Sim. Né? Não tem o menor cabimento. Então, quanto antes a gente fazer isso, melhor, porque a gente se fortalece, a criança se fortalece. E Sim. quando ela tá fortalecida, eu acho que isso que eu gosto muito de falar. Quando a criança ela tá fortalecida, ela tá preparada para encarar as coisas. Então, se alguém vai zoar com ela, vai fazer alguma coisa, bate e volta. Sim. Porque ela sabe que o outro precisa inferiorizar para se sentir superior ou qualquer outra coisa do tipo. Ele vai entendendo essas emoções, vai sabendo lidar com as suas emoções e o negócio flui. Sim. Então, muito bem lembrado. Sim, realmente. Dona Bruna, muito bom. E me tira uma dúvida, essa questão, vamos lá procurar o tratamento, fazer a avaliação, aí descobrir que o meu filho tem um autismo leve ou moderado ou é grave? Que fala? Grave Né? ou severo, ou né? severo. E aí, tem tratamento para todos os tipos? Tem tratamento para todos os tipos. Tem cura? Não. Não. Nenhum? Não. Né? Tá. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimimento. Né? Ele não é uma doença que você trata e ela vai ser curada. Ele é um transtorno que faz parte do neurodesenvolvimento, né, do ser humano. Então, assim, você sempre vai ter. Né? E aí é feito a avaliação, você vê o nível que aquela criança tá. Então é bem legal falar sobre essa questão do nível, porque assim, o nível ele vai ser definido de acordo com a dependência que essa criança vai ter. Normalmente, os pequenininhos, quando a gente faz avaliação, sempre a gente coloca o nível leve, né? Sim, vai de cada profissional, da conduta. Mas quando a criança é pequenininha, ela tá em fase de aquisição ainda. Então, para você colocar que é moderado, é preferível, né? Eu acho que é recomendado, vamos dizer assim, você estimular essa criança primeiro. Porque ela tá numa fase de desenvolvimento. Às vezes você coloca que ela é moderado ali e ela pode ainda desenvolver mais coisas. Sim, né? É verdade. Então, pelo menos lá na PAI a gente tem esse trabalho. Então, dificilmente vai chegar uma criança para mim, que eu atendo mais os pequenininhos, com grau moderado, por exemplo. Né? Então, é feita uma intervenção primeiro, né, com todos os profissionais de várias áreas para ver como que essa criança vai desenvolver. E aí, o tratamento vai de acordo com as necessidades que essa criança vai apresentando, né? Sim. Então, tem atraso na fala, então a gente vai encaminhar para uma fono para mexer nessa questão da fala, da comunicação, vai melhorar muito ou até resolver este ponto. Sim, Tá. sim, né? Mas é um conjunto. É um conjunto de coisas, é um conjunto. A parte de psicologia lá na PAI, a gente trabalha muito com a parte de estimulação cognitiva, muitas vezes, né? Parte de socialização também. Então, o que é esse trabalho cognitivo? Então, a gente vai, através de jogos, brincadeiras, a gente vai estimular várias áreas dessa criança. Cognição é uma área também que a gente não resume só ao QI, por exemplo. Existe a cognição social, que é um prejuízo que eles têm, que é muito forte. Exatamente, que é uma das principais características, né? Sim, quando a gente fala da parte social, eu acho engraçado, porque assim, meio que deixaram o autista meio estereotipado, né?
Então, se é antissocial, é autista. Antissocial é autista. E eu tenho muitos autistas que não são antissociais, que são super sociáveis, assim, mas você vê que eles têm algumas características diferentes nessa socialização. Eu tenho criança lá que, se passar um estranho e der a mão pra ela, ela vai embora. Ela não tem medo, por exemplo. Sim. Né? E não é muito esperado que uma criança pequena faça isso. Ela tem que ficar, tipo, quem que é essa pessoa aqui? E eles vão. Então, assim, é um social um pouco diferente que chama atenção. Sim. Claro, a maioria vai ter mesmo essa questão mais retraída, mas nem todos. Sim. Né? Por isso que a questão do espectro, né? Então, cada um vai manifestar de uma forma diferente. Sim. Tem até no TED Talk não sei se você chegou a ver uma moça autista que ela tem uma questão leve, de autismo leve. Ela é comunicativa, ela fala bastante, mas ela foi diagnosticada com autismo tardio. E aconteceu comigo, né? Porque não é porque eu sou psicóloga que eu não faço terapia. Eu faço, inclusive desde os 2 anos de idade. Olha, tá bem na terapia. Acredito. Eu era bem levada, né? Uma criança bem levada, então desde cedo eu tive que ir. E ainda bem, sabia? Porque a minha psicóloga, ela me ajudou pra caramba, principalmente na fase de adolescência, que eu tava bem perdida e que por mais que eu tivesse um diálogo aberto com a minha mãe, tinha coisas assim que se não fosse ela me orientar, eu teria ido por um caminho que não era legal. Sim. Ela abriu minha cabeça, assim, pra enxergar algumas coisas, então foi muito importante isso pra mim. Faz toda a diferença, né, gente? Faz toda a diferença, de verdade. Quem tem essa opção, essa oportunidade, vale a pena. E aí, num momento da minha vida, já adulta, deve ter o quê? Uns 5, 6 anos atrás, eu fui numa psicóloga, porque eu sempre vou trocando de psicóloga, não tenho a tendência de ficar muito com a mesma. É engraçado, diferente das outras pessoas, né? Que gosta de ficar eternamente. Não, eu fico uns 2, 3 anos, aí eu troco e assim vai. E essa psicóloga, ela virou e falou pra mim, olha, você faça uma avaliação neuropsicológica focada pro autismo, porque eu acredito que você tenha um autismo leve. Olha. Ela falou, E aí eu fiquei assim, sem entender. Ela pegou e falou, olha, não é só porque você não tem as características mais comuns, né? De andar na ponta do pé, de não falar com ninguém, disso, daquilo, outro, que você não tem alguma coisa. E aí eu acabei refletindo um pouco sobre isso, mas ainda não fiz uma avaliação profunda, né? A Rê, que trabalhava aqui, a gente fez uma bateria de teste, eu não lembro qual que foi, que ela fazia a avaliação neuropsicológica também, ela fez, mas assim, não tinha dado nada, mas eu acho que teria que fazer uma avaliação mesmo, sabe, para verificar. Tem algumas escalas, né, eu mesmo uso uma escala restrita, né, uso de psicólogo, porque ela é bem, fica aí a dica. Qual que é que você usa? Eu uso a SRS-2. Acho que é SRS, que é uma escala de responsividade social. Eu acho que eu tenho essa aqui. É uma escala que ela pega todas as idades, desde os pequenininhos até adultos, né? Que é muito legal, porque quando a gente fala do adulto é mais difícil. É esse mesmo. Responsividade, né? Acho que é o nome. Deixa eu ver. Escala de responsividade social, segunda edição. Esse daqui eu comprei para fazer, mas eu não apliquei. Eu apliquei em uma criança, sim. É maravilhoso. É tudo informatizado também. Né? É bem fácil de você aplicar. Você joga aqui, ó, tem as perguntas. Isso. E aí ele é separado por fases, né? O formulário de idade escolar, pré-escolar. Tem um adulto, tem um autorrelato e tem um heterorrelato, se eu não me engano. Isso, o autorrelato e o heterorrelato é porque, assim, por exemplo, a criança, ela é pequenininha, ou o adulto, aí ele não quer responder, então o responsável responde pela pessoa, e aí você consegue ter o diagnóstico. Ou ainda você pode fazer um comparativo com o adulto. Também. Você entrega para ele responde, e você entrega para uma outra pessoa que convive muito com ele para responder. Né, aí você vê a diferença, é bem interessante, é uma escala bem legal. Existem outras, né, mais antigas,
Mas essa eu achei ela bem completa e é legal porque pega todas as idades, né? A gente acaba entrando nessa questão do autismo tardio. Então, a gente não tem muitas ferramentas. Sim. Quando a gente fala do autismo, remete muito à criança. Então, tem muito material para criança. E é legal, né, Bruna? Acho que o pessoal fazer também até adulto. Eu acabei não fazendo em mim, no final das contas. Eu acho que eu tava... Quando chegou, eu tava voltando... foi na época, eu fiz nessa criança em outubro. Depois eu fui pra Holanda e aí acabei, acho que, me enrolando com os testes. Eu não acabei não mexendo mais nisso. Mas, assim, o que acontece? Se a gente consegue fazer esse diagnóstico tardio, é importante também. Eu tava vendo nessa questão do TED Talk, porque vamos supor que o pai e a mãe sejam autistas leves. Aí você vai ter filho. Aí a probabilidade de você ter um filho autista é maior ainda. É maior, né? Não necessariamente a pessoa que tem o autismo ela vai ter um filho autista, mas a probabilidade é grande, né? Que a gente costuma falar que o autismo ele é multifatorial, né? Então, quando a gente vai estudar sobre as questões do porquê que existe o autismo, são várias, né? São várias. Existem várias questões que podem desencadear o autismo, né? Lá na Pai mesmo, a gente às vezes atende famílias inteiras, que é pai, mãe, o filho é autista também, como a gente atende crianças que só tem ela na família de autista. Não tem mais caso nenhum. Entendi. Né? Não, é muito relativo. É muito relativo. Mas eu acho que Mas é interessante. Que é legal fazer, né? E até é uma questão de autoconhecimento também, você saber que você tem, para você entender como você funciona. Sim. Quando você recebe esse diagnóstico, mesmo que seja tardio, você consegue entender como que você funciona. Por que eu faço tal coisa? Por que lá atrás eu agia daquela forma? Porque hoje eu ajo assim. Então, você tendo esse diagnóstico, é um autoconhecimento. Eu acho que é muito importante. Sim. Eu acho também, e dá um alívio, sabia? Sim. Porque quando ela falou pra mim, né, por exemplo, talvez você tenha isso, aquilo, outro, eu comecei a identificar algumas questões em mim, por exemplo, eu sou uma pessoa super sociável. Sou sociável, comunicativa, falo em rede social, faço podcast, não sei o que lá, mas assim, me deixa quieta no meu momento, eu tenho a necessidade de ficar quieta, de ter o meu momento, e esse espaço de momento, assim, esse tempo de momento, ele é bem grande. Ele não é pouco. Se eu ficar o tempo inteiro com pessoas, isso vai me incomodar e muito. Então, tenho essa necessidade de ficar no meu espaço, no meu tempo e ficar no meu mundo é algo muito importante para mim. Então, quando eu fui entendendo uma série de coisas, eu falei assim, olha, se eu for, eu acho que eu vou ficar feliz no final das contas, porque aí você consegue falar, então tá tudo bem, né? Não sou, sei lá. Sim, é muito interessante, né? E o diagnóstico, ele sempre vai ser crucial, gente, porque com o diagnóstico, com a avaliação, você vai saber os pontos que você precisa trabalhar. Sem uma avaliação, não tem como, sabe? Então, às vezes, chega uma criança pra mim, ele tem um atraso na questão social dele, eu vou trabalhar, mas se ele não tem um diagnóstico fechado, muitas coisas ficam faltando ali. Sim. Então, assim, durante as sessões eu vou ver, nossa, essa criança ela tem um atraso cognitivo também. Mas até que ponto ele tem um atraso cognitivo? Se eu não aplicar um teste, se eu não fazer uma avaliação, eu não vou saber até que ponto tá esse cognitivo dessa criança. Sim. Então, é muito importante. E do adulto também, né? Eu falo mais da criança, mas assim, o adulto é a mesma coisa. Sim. E aí, nessa avaliação neuropsicológica, existe diferença de uma avaliação neuropsicológica, sei lá, básica, e uma que seja direcionada para o autismo, por exemplo, uma geral, vamos dizer assim, como que funciona? Porque eu já fiz uma vez uma avaliação neuro, mas ela não identificou nada disso na época que eu descobri lá da descalculia, né? Sim. Mas eu não sei como que é isso? Você que é neuropsicóloga, se puder me ajudar a entender? Sim, é assim, quando o paciente chega para mim, eu preciso entender qual que é a demanda que ele tem. A partir da demanda dele que eu vou montar a bateria o meu de roteiro. testes. Exatamente. Né? Então, se vem uma criança para mim, ou uma criança ou um adulto, que não tem nenhum indício de autismo, não tem por que eu aplicar perfeito. Uma escala de autismo. Legal. Né? Então, são os indícios de. Então, a primeira sessão é uma anamnese. O que é a anamnese? São perguntas que a gente faz para fazer um roteiro de avaliação e saber o que está pegando ali. Uhum. Então,
Não, mas assim, eu trouxe ele na avaliação, mas às vezes a escola encaminha, por exemplo. Mas eu não vejo nada no meu filho, não vejo nada que justifique. E a gente começa a perguntar. Começou a andar com quantos anos? Começou a falar com quantos anos? Come de tudo? Não come? Como que é o social dessa criança? E aí a gente vai montando um roteiro ali. Baseado nisso, a gente vai montar os testes. Tá. Claro, existem testes que são básicos que a gente sempre vai usar. Então, por exemplo, VASI, VISC, VAIS, né? Que são instrumentos padrão ouro, né? Para a parte de cognição, por exemplo. Sim. Então, esses são básicos. Que são excelentes, sempre eles são maravilhosos. É difícil de corrigir, gente, nossa senhora. Dá um trabalhão, Dá né? um trabalho danado. Mas, assim, eles são os mais completos que tem. Então, esses são de base. Perfeito. A suspeita que tem um TDAH. Sim. Né? Então, tem uma bateria, né? Tem até um teste que eu falei pra você, né, Ana, de TDAH que a gente tava vendo aqui. Do CRIAD? Não, é o ETDAH. Eu que é comprei também. Pra adulto, adolescente e adulto, né? Sim. Que é bem legal também. Então, poxa, já tem... Sim, inclusive ele é muito legal Ele mesmo. É bem legal. Ele tá ali em cima. Ele tá ali em cima. Muito legal, muito legal. É que eu tô presa no fone aqui, não consigo pegar aquele, mas ele tá ali em cima. Ele é bem legal. Ele eu fiz o relatório dele pra uma paciente. Ele aparece aspectos emocionais, Sim. hiperatividade, distração. Sim. Tem uns 4 ou 5 aspectos, agora eu não sei de cor, que é bem bacana. É muito legal, é bem completo. E assim, é legal porque ele pega a parte do adulto também, que é difícil você achar uma bateria específica para adulto. Porque o CRIAD é para criança, né? Sim. Então eu comprei, acho que foi depois que a gente conversou, inclusive. Mas por exemplo, esse de autismo, você não faria só esse daí, que é o SRS2. Isso. Você faria algo além desse Sim. para ter um diagnóstico mais completo. Então, eu, por exemplo, quando eu apliquei nessa criança, que assim, era uma criança bem pequenininha, uns 4 anos, mais ou menos, não falava, não mantinha contato visual, eu apliquei o teste e deu negativo. Então, se tivesse dado positivo, eu fiquei depois de aplicar, porque eu fiz a idade pré-escolar e ele estava na transição entre as duas. Aí a gente ficou de marcar outra sessão. Sim. Só que essa mãe faltava pra caramba, faltava. E não tava atrapalhando minha agenda já, sabe? Falei, infelizmente, ou faz o tratamento certo, né? Ou não tem faz. como a gente, né? E aí, acabou interrompendo o tratamento. Mas eu ia aplicar o outro pra ver, porque tava nessa transição. E aí, sim, a minha ideia, porque eu não sou neuropsicóloga, se eu observar, olha, tem aqui, tá dizendo que é autismo, aí eu encaminharia para uma avaliação neuropsicológica, para a gente fazer algo mais profundo e ver com um especialista mesmo se tem ou não. Quando a criança é muito pequenininha, a gente não consegue aplicar, por exemplo, esses testes cognitivos, né? Existe um que é o SOM-R. SOM-R? SOM-R. Que é um teste que são algumas atividades que você faz com a criança. Mas quanto tempo? Porque eu tenho um R2, mas o R2 Não, ele é maiorzinho já, né? Criança maiorzinha. Esse SOM-R, se eu não me engano, eu acho que a partir dos 2 anos e meio você consegue aplicar. Tá. Então, quando a criança é muito pequenininha, a gente vai muito para observação clínica também, né? Que é uma coisa muito interessante. Não é só aplicar teste. Tá. Né? Você tem que fazer uma avaliação clínica, uma observação clínica ali em cima, porque às vezes você pode aplicar um teste e dar várias alterações, mas aí você vai ver, por exemplo, essa pessoa tá com algum transtorno, sei lá, um transtorno mental, por exemplo, ela não vai render muito bem se ela estiver alterada, se ela tiver, né? Então, você tem que avaliar tudo isso. Então, quando você pega uma criança pequena, você tem que avaliar não somente os testes. Uma criança de 1 ano e meio não tem como se aplicar praticamente nada nela. Então, você vai ouvir muito relato da mãe. Vai pra creche? Como que é na creche? Você vai trazer essa criança pro atendimento, você vai brincar com essa criança. Então, como que é o brincar dela? Tem contato visual? Tem contato visual, não tem contato visual. O vínculo, como que é? Ele consegue ter um vínculo? Tem empatia? Tem empatia. Nossa. E você vai ver várias coisas pra você conseguir concluir. Porque realmente, em algumas idades, é difícil você aplicar alguma coisa. Tem criança que você fala assim, não pode misturar massinha, tá? Aí a criança pega a massinha na sua frente e faz assim, ó. Toma. Aí tá testando o seu limite, mas também tem a falta de empatia também, que você acabou de falar,
que não é pra fazer isso. Não vai. E mesmo crianças grandes, dependendo do nível de prejuízo que essa criança tem, você não consegue aplicar um teste. Então, como que eu vou mensurar a parte cognitiva se essa criança, sei lá, vou dar um exemplo assim, a criança é muito hiperativa ou ela tem um atraso muito grande cognitivo. Como que eu vou fazer para aplicar um teste desse, né? Então, só para o pessoal entender um pouco, o vazio, o VIS, que são várias atividades que a gente vai fazer com aquela pessoa, com aquela criança, com aquele adolescente adulto, né, pra gente ver como que tá o nível. Então, por exemplo, tem uma pergunta lá que o que é um carro, por exemplo? Que é o carro, que é... Não, o carro? É um carro, vamos pegar o carro. O que é um carro, fulano? Aí a pessoa dá uma viajada. Dá uma viajada total, assim, né? Nossa, mas é simples. O carro tem simples, 2 rodas né? Então e é um meio de locomoção. Sim, né? E aí você depois, são várias perguntas que você faz, aí tem aquele do cubo, tem que montar o cubo de acordo com o desenho. Então, nossa, olha, o do cubo é complicado. Você sai dessa avaliação gente, sério, saindo fumaça da cabeça. Sim. Eu tenho um paciente que eu encaminhei ele para avaliação neuro, e aí ele falava assim, olha, Ana, vir aqui é muito legal, viu? Eu gosto muito de vir aqui, é legal. Mas e na Tati? É chato pra caramba. Porque a Tati é a neuropsicóloga também da clínica que aplicou nele nesse caso, né? Sim. E aí foi engraçado, porque ele falava assim, é muito chato, a hora não passa. É um monte de pergunta, não sei o quê. Então, gente, é chato mesmo, mas é pra todo mundo. Eu ainda vou um pouco além. Acho que eu sou mais chata ainda. Por quê? Eu aplico os testes e ainda levo algumas atividades. Que eu... Né, uma parte qualitativa. Ai. Né? Então, por exemplo, fulano, faz um texto pra mim. Escreve um texto pra mim sobre uma coisa que você gosta. Aí eles já ficam olhando pra minha cara, tipo, como assim? Um texto? Isso, vai fazer uma redação pra mim sobre alguma coisa que você gosta. Lembrando das regrinhas básicas, começo, meio e fim, coerência. Aí eles essa hora já querem dar um tiro em mim, né? Então, assim, eu faço... Você vai além. Eu vou um pouco além. Mas legal, né? Acho ótimo isso. Às vezes eu levo... Quando é mais adolescente, assim, eu levo algumas questões de habilidades sociais, que eu acho muito legal. Legal, né? Então, fulano, o que você faria se você se perdesse aí em algum lugar? Como que você faria pra achar o lugar onde você tem que ir? Aí eles ficam olhando pra minha cara, assim, tipo... não faço a menor ideia. Não sei o que eu faria. Então você vai, né? E aí é uma parte já qualitativa, né? E aí isso tudo a gente coloca tudo isso no relatório. Então, aí a gente faz um relatório, né? Tudo. Então a gente vai ver como que porque é muito fácil às vezes. Às vezes, você pega uma criança autista que é super inteligente, ela vai ótimo em tudo. Tudo. Mas habilidade social? 0. Interação? Praticamente 0, né? Então, a parte social é uma cognição também. E é importantíssimo, porque como é que você vai conviver com as pessoas ali, né? Exatamente. É difícil. Muito difícil. Essa parte que eu queria falar também com você, que é esqueci o nome. Do Asperger? Mas é síndrome de... não síndrome, né? de Asperger? Isso. O que as pessoas... Como é que tá isso, né? Porque a gente tava conversando um pouco, uma hora outra hora não uma hora muda o nome, não muda o nome, aí volta, aí mistura o CID-10, o DSM... Agora tem o CID-11 também, que o CID-11 mudou muita coisa, viu, gente? Na nomenclatura do autismo, principalmente. Então, conta pra gente isso do CID-11. Eu ainda tô estudando um pouco do CID-11, porque assim, ele entrou agora em vigor em 2021 ou 2022 agora. Tá bem recente. Eu comprei o ano passado. Tá bem recente. Então, assim, não é obrigatório ainda utilizar os novos códigos, mas a gente tá numa transição, então a gente tá tendo que estudar bastante para entender, né? Por exemplo, o Asperger ou Asperger, né? Cada um fala de um jeito. E eu nem falo nada, porque pra não errar eu prefiro ficar quieta. Como é que é o nome aí? Fala aí. Né? Eu chamo de Asperger. Ele saiu de uso em 2013. Amém, né? Porque esse nome é muito estranho. Terrível, né? Então, assim, quando você vai pesquisar sobre isso na parte científica e artigos e tudo mais, o Asperger, ele seria um autista leve.
né? Então, eles tiraram isso e aí ficou definido esses 3 níveis aí do autismo, né? Então, ele foi tirado em 2013. Tem pessoas que ainda usam, tá, gente? Então, pode ser que, né, tem médico que ainda usa, né? Mas assim... Porque não se atualizou. Então, né, gente? Então, né? Vamos lá. O Asperger tinha muito aquela questão do super inteligente, do, sabe? Não, ele é autista, mas ele é super inteligente e tal. Então, se você pegar as características dele, ele entraria num autista leve, tá? Essa questão do super inteligente, tá? Ou, todo autista tem deficiência intelectual? Não. Todo autista é super inteligente, super gênio? Não. Não. Tá? É o tal do espectro. É o tal do espectro. É isso aí. É o tal do espectro. Então, é um mito. Sim. O que acontece muitas vezes que confunde as pessoas? Eu já atendi crianças que, sei lá, tinham um determinado hiperfoco. Então, quando eles pegam um negócio, gente, eles sabem de tudo. Dinossauro, sabe o nome de todos os dinossauros, do que eles comem, a cor, o barulho que fazia, porque eles pesquisam lá no YouTube o barulho do quando dinossauro. cisma com uma coisa, né, eles também. sabem muito bem. E aí, quem vê de fora, alguém vê acha de fora... que é super inteligente, mas é porque ele focou naquilo. Sim. Né? Então, nossa, que legal, ele sabe o nome de todos os dinossauros, mas ele não consegue pedir uma água. Ele não sabe pedir uma água pra mãe. Né? Então, assim, ele é inteligente porque ele teve um hiperfoco naquele assunto. Mas ele precisa ser bom nas outras áreas também. Né? Então, na área social, por exemplo. Sim. Né? Então, aí criou-se esse mito de que todo autista é super inteligente ou que tem a deficiência intelectual. Eles podem ter alguns atrasos na parte escolar, por exemplo, por N motivos, mas não significa que eles são deficientes intelectuais. Sim. Né? E isso precisa ser visto com muito cuidado. Sim. Né? Então, eles vão ter dificuldades na escola porque, para eles, às vezes, o ambiente escolar é muito tóxico. Se eles têm a questão da agitação, por exemplo, né? Eles vão ter agitação, eles vão ter uma perda de atenção ali em muitos momentos. Né? Então, mas não é que ele tem uma deficiência, não. Né? Sim. Claro, tem uns que tem, né? Que são as comorbidades. Sim. Então, o autista, ele pode ser autista e ele pode ter uma deficiência intelectual junto. Sim. Isso é uma comorbidade. Porque eu já expliquei lá no podcast com o Dr. Rodrigo Fogo, de psiquiatria, e de psiquiatria infantil com a esposa dele, com a doutora Bárbara, mas às vezes as pessoas não sabem o que é comorbidade, né? Isso. É bom lembrar. Então, são mais de um diagnóstico. Isso. Então, às vezes, o autismo, ele é a patologia de base que a gente fala. Né? Então, do autismo, a criança pode ter outras coisas. Ou, por exemplo, lá onde eu trabalho na PAI, a gente às vezes recebe alguns casos de questões genéticas. Então, por exemplo, a síndrome do X frágil. Né? Quando chegou essa síndrome, eu falei, gente, que síndrome é essa que eu nunca ouvi falar na minha vida? Nem eu. Lá vai a gente pesquisar a síndrome. Então, é uma síndrome que ela altera, né, o cromossomo, e aí essa criança ela vai ter várias alterações em várias partes do desenvolvimento dela. Então, ele vai ter traços autísticos, ele pode ter deficiência intelectual e uma série de alterações. Ele é autista por isso? Ele pode ser autista, mas a patologia de base dele é essa síndrome. Sim. Né? Então, por isso que eu volto a afirmar que a avaliação é essencial para você entender o porquê, às vezes, porque às vezes dá para você saber o porquê. Ele é autista. Mas se você descobre que talvez possa ter alguma coisa ali por trás, você já começa a fazer um tratamento também. Sim. Né? Então tem essa questão, algumas síndromes genéticas a criança pode ter os traços autísticos, não necessariamente ela mas ela tem os traços. Sim. Então é muito importante sempre fazer a avaliação. Às vezes a própria médica lá desconfia, né? Não, eu acho que ele não é só autista, vamos fazer um exame aqui para ver. São exames caríssimos, então muitos pais acabam desistindo, porque realmente E na avaliação neuropsicológica você pode identificar, não gasta tanto. Sim, né? A parte genética eu precisaria, né? Quando eu suspeito que possa ter alguma coisa, eu converso muito com os pais. Olha, volta no médico, pergunta se não pode ser alguma questão genética também envolvida, né? Quando tem algumas coisas muito gritantes aí. Às vezes na adolescência aparecem algumas questões também, né? Às vezes a criança foi um autista leve e tal, mas aí chega na adolescência pode
desencadear alguma coisa, né? Então tem tudo isso. Não, e essa questão de adolescência vai desencadeando, a gente fala, não, é autismo, tá tudo bem, leve, tá tudo certo, mas assim, chega uma hora, por exemplo, em relacionamento, que é super difícil. Você vai se relacionar com uma namorada, com um namorado, com um marido, e é complicado o relacionamento com uma pessoa assim. Sim. Porque ela não sabe, como ela falou, às vezes não sabe pedir uma água. Sabe falar todos os nomes dos dinossauros, é extremamente inteligente, isso, aquilo, outro, mas vai pedir uma água, vai tentar se comunicar, vai tentar resolver uma questão, não consegue. Então, imagina a limitação que essa pessoa vive. Sim. Então, quanto antes resolver, melhor, né? E hoje você está trabalhando... Como que é teu trabalho, Bruno? Eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal também e sobre a avaliação. Você faz essa avaliação na clínica também ou você faz só na APAE? Sim, lá na APAE o meu foco é mais a intervenção. Né? Então, normalmente as crianças, quando elas chegam para mim, ou elas já têm esse diagnóstico, elas vêm da avaliação multidisciplinar, ou elas vêm do município, que a gente fala, né? Então, vem com a suspeita de alguma coisa. Um TDAH, uma hiperatividade, um autismo. E aí, para não ficar esperando até a equipe multi, porque assim... Né, é muita gente que procura, então eles já mandam para terapia. Então lá o meu trabalho é mais de intervenção. Aqui na clínica eu faço mais a questão da avaliação, né? Neuropsicológica. Avaliação neuropsicológica, tá? Legal. Então assim, hoje o meu foco aqui não é tanto o atendimento para os autistas, mas é mais de avaliar e conseguir ajudar no diagnóstico. Sim. Às vezes, gente, a pessoa vem passar comigo e eu não consigo fechar sozinha. Então eu vou falar, olha, eu vou encaminhar também para um fonoaudiólogo, por exemplo. Ou vou encaminhar para uma psicopedagoga. Às vezes é uma questão muito pedagógica, que só a avaliação neuropsicológica às vezes não consegue dar conta. Sim. Então, e é uma parte também que eu não trabalho tanto, essa parte pedagógica. Então, eu sempre falo para os pais que o melhor é uma avaliação multi. Sim. Né, de todas as áreas, inclusive um médico também. Um médico acompanhar o caso. É muito importante. Quanto mais profissionais, melhor. Pelo que a gente estava conversando, eu percebi que hoje você atende, né, com as crianças lá na APAE, que já vem com o diagnóstico, mas que você gosta bastante da parte de fazer esse diagnóstico, avaliação e poder encaminhar para quem tem que ser encaminhado também. A gente estava falando que também é bastante cansativo, né? A gente falou também sobre isso uma hora. Sim, é muito, né? É cansativo e assim, você precisa ter uma estrutura muito grande para atender mesmo, né? Então, uma criança autista, quando você vai atender, você tem que ter todo um recurso, né, materiais e tudo mais. Então, aqui na clínica, o meu foco é mais de avaliação mesmo, né? Lá na APAE eu já atendo mais de 30 crianças e assim... com dificuldades diferentes, com demandas diferentes, idades diferentes, né? Sim. Teve uma época que eu só atendia de 2 e 3 anos. Nossa. Então imagina, né? Eu trabalho lá de segunda a quinta, então o dia inteiro, assim, é muito gostoso, mas é muito cansativo. É cansativo, sim, muito cansativo. Imagino. E o mais legal é quando você consegue ver o resultado. A evolução deles, é maravilhoso, né? Sim. Então, por exemplo, chegou pra mim e não falava nada. Então... Nada. E aí começa a falar uma palavrinha, mesmo que seja com troca, não importa. Eu falo pros pais, não importa, deixa eu falar. Mas tá falando errado. Não importa, não, mas deixa tá falando, Você tá falando. Né? Aí vai falando. Quando vai entrar na sala a primeira vez, né? Eles ficam com medo. Não, aqui, por exemplo, lá eu uso jaleco, então eu chego lá a gente tem que usar máscara. Aí eles olham e falam, meu Deus, mas não me deixa aí com ela. Ela vai me bater lá dentro. Aí eu vou, explico pra mim, falo, olha, pode ser que lá dentro ele chore, pode ser que você escute, eu não tô fazendo nada com o seu filho, né? Então é uma pessoa estranha, pra um autista, então, que tem essa questão do vínculo. Nossa, não devia de ter a máscara, né? A gente lá ainda precisa usar, é SUS, né? Ou pôr pelo menos aquela... A viseira? Menina, a viseira eu acho que é pior. Porque eles olham pra gente assim, meu Deus, o que é isso? Um astronauta, que é isso, né? Que loucura. Eu lembro que no começo da pandemia a gente usava luva, usava aquele jaleco descartável e colocava essa viseira. Nossa. E eles queriam E aí também vê como um médico às vezes, né? Sim. E aí a gente vê médico com injeção,
É isso que as mães falam. Ai, Bruna, será que não dá pra tirar o jaleco só hoje? Porque, assim, ele foi no médico e ele ficou muito traumatizado. Então, a gente dá um jeito, a gente vai conversando. Às vezes, a gente tem que pegar no braço, assim, tipo, vamos, fulano, e ele berrando, né? Então, calma, não vai acontecer nada. E aí, eles vão entrando lá dentro, eles veem que não vai acontecer nada, que a gente vai brincar, que a gente vai conversar. Sim. Alguns demoram mais tempo pra se adaptar. Uhum. Então, às vezes a mãe fala, poxa, mas ele passa aqui há tanto tempo já, ele ainda faz isso? Eu falei, faz, Uhum. né? É o tempo dele, né? Então, é muito gostoso a gente ver a evolução deles, porque eles chegam lá, assim, desconfiadíssimos, né? Daqui a pouco tá sorrindo, Tá tá sorrindo, brincando, tá já tem brincando, né? um É abraço às gostosíssimo vezes. quando eu trabalho no corredor, eu tô indo assim no corredor e eles estão lá no fundo, a Buna, Ai, né? que graça. É uma delícia, é uma E delícia. sério, gente, eu vou falar, a Bruna, ela é muito carinhosa. Eu tenho muita sorte mesmo. Eu falo, eu sou muito abençoada de ter uma equipe maravilhosa, O pessoal aqui é de muito gente pessoas boa. que fazem o que ama, sabe? Que gosta do que tá fazendo, que trata todo mundo com muito amor, com muito carinho. Então, assim, isso é muito Faz diferença, importante, gente. Faz muito bom. Essa coisa que tem uma coisa muito interessante, né, quando a gente fala dos mitos, né? Ai, todo autista não gosta de toque, não sabe dar carinho, não sabe. Eles sabem, né? Quando eles pegam um vínculo com você, é um mito. Alguns eles vão ter mais dificuldade mesmo, né? Então a mãe às vezes até fala, poxa, Bruno, eu queria dar um abraço no meu filho não aceita. Mas às vezes você vai trabalhando com essa criança e ela vai aceitando o toque. Sim. Né? Então, tem alguns que a primeira vez que vê a gente, nossa, eles saem correndo. Mas depois eles vêm, abraçam a gente, mandam beijo pra gente. Aí você vai falar que eles não gostam. Eles sentem. Então do jeitinho deles, do jeito né? deles, né? Então tem dia que eles estão mais carinhosos, tem dia que eles, tipo, não chega muito perto de mim. E a gente tem que respeitar também, viu? É muito importante ressaltar isso, porque às vezes quer obrigar a dar abraço, quer obrigar a dar beijo. Não façam isso, gente. É muito cruel com eles. Precisa ser respeitado. Sabe o que eu ia te falar, Bruno? Uma das coisas que das minhas últimas perguntas, né, pra gente não estender muito, porque assim, a Bruna, ela largou ela atende aqui só de sexta-feira, né, Bruna? Sim. Agenda lotada, ela conseguiu tirar algumas horinhas do horário dela e já vai voltar a atender. Então, a gente não pode, e eu não sei nem que oração, deixa eu ver. Então, a gente não pode estender muito hoje. Sim. E aí, o que acontece? Eu queria, assim, te perguntar em relação a que dicas que você daria para as pessoas lidarem com os autistas, né? Como essa que você acabou de falar, mas qual outras mais você acha que vale a pena? E aí, a gente também estava conversando, quem tiver interesse pode mandar mensagem por inbox ou, enfim, procurar nas redes sociais, da gente fazer um grupo para orientação para pais. Muito legal. Né? Porque dá pra gente fazer essa orientação e de como lidar com eles. Então, eu acho muito positivo. Então, que dica que você daria para esses pais ou educadores que convivem com os autistas? Primeiro que, assim, buscarem informação, né? Então, buscarem entender o que é o autismo, né? Olhar para os filhos de vocês ou para os alunos, né? É muito importante falar da parte da escola também. Do que vocês podem ajudar? Quais são as dificuldades que essas crianças têm hoje? Estimular, gente. Estimular é muito importante. É verdade. Muito importante, né? Não subestimar, né, Bruna? Não subestimar. Porque, é autista, então não consegue fazer tal coisa, não. É autista, ele pode fazer o que ele quiser. Gente, não. Né? Às vezes as crianças chegam para mim e assim... não, Bruno, eu deixo ele no celular porque senão ele vai ter crise. Mas o que é crise e o que é birra? É importante saber disso. Né? Então, assim, eles precisam ter uma educação como outra criança qualquer. Né? Não é deixar fazer o que quer porque é autista. Não. Né? Você está prejudicando ele, ao invés de você ajudar. E super protegendo. Isso a gente tem um prejuízo, assim, lá na frente. Absurdo. Insano. Não pode. Exatamente. É um absurdo. Não pode. Seja autista ou não, eu vejo acontecer isso aqui no consultório. Né? A pessoa que vai ser mais prejudicada é essa criança. Né? Então, uma coisa muito importante, que é a minha maior dificuldade em atender autista.
os pais seguirem o que a gente pede. Ah, então, por isso que eu falei do grupo. Tem que ter, né? Gente, não adianta vocês levarem na terapia e vocês não ouvirem o que a gente passa pra vocês. É verdade. Tá? Ah, não, meu filho passa na psicóloga. Tá, mas você segue o que a psicóloga pede? Porque senão a gente fica andando, enxugando gelo, como a gente fala. Aquela criança, poxa, mas meu filho passa tanto tempo na psicóloga, ele não desenvolve, ele não tá falando melhor. Você conversa com o seu filho? É. Quantos casos eu já vi? As mães levam, aí você chega lá, tá lá, a mãe num celular, a criança no outro celular. É. Não tá estimulando, Não que é tá o que você falou. estimulando. Então a gente chama, a gente conversa, olha, faz isso. Não faz. Então a gente sozinho não consegue. Exatamente. Lá na PAI, como aqui no consultório, é meia hora de atendimento. O que é meia hora para uma criança autista que tem várias alterações? Uhum. Às vezes não é nada. Uhum. Porque o estímulo ele precisa ser continuado em casa e em todos os ambientes que ele vive. Uhum. Seja na escola, a família, né? Eu tenho muito problema com vó, inclusive, né? Ai, tadinho Ai, dele. gente. Ai, tadinho, não faz isso. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Gente, vocês vão ver, assim, o prejuízo que vocês estão dando pra essa criança lá na frente. Então, assim, escutem o que a gente tem pra dizer, participem, levem na terapia. Não adianta aparecer lá uma vez por mês, não. Também, não resolve, né? Que aí, quer que a gente faça milagre também. Então, é uma estimulação constante. Sim. Tá? Saiam com essas crianças, né? Tem muito pai que nesse falou do proteger muito. Ai, Bruno, eu não saio de casa, não levo no shopping, não levo no parque, não levo em qualquer lugar. Gente, mas como assim? Vocês têm que tentar. Uhum. Às vezes a criança vai adorar. Então tentem, levem, estimulem. É o melhor que vocês Queira podem proteger fazer. dentro de uma bolha, Não. porque uma hora ela vai ter que se socializar. E aí Exatamente. ela não vai saber como fazer isso. Não vai saber, né? Eu costumo falar pros pais, vocês não são eternos. Não são mesmo. Né? Então vamos estimular essa criança para ela ter autonomia e independência. Mesmo com as dificuldades que ela tem. Que linda. Você é maravilhosa, Bruna. Olha, eu tô muito feliz que você tá aqui. De verdade. Que você topou fazer esse podcast, porque eu sei que você não tinha passado por essa experiência ainda, Sim. né? Então você venceu. Tenho certeza que você não achou tão difícil quanto você imaginava. Não, foi tranquilo. Porque, tá vendo, gente? Ela é simpática, ela é querida, ela é tudo de bom nessa vida. E nem foi tão difícil assim. Tenho certeza. Agradeço, eu quero deixar aqui um parêntese. Agradeço muito a oportunidade de estar podendo trabalhar aqui na clínica. Eu gosto muito, porque assim, é um ambiente diferente dentro da PAI, eu tava procurando isso há muito tempo, e eu ter essa oportunidade, Ana, você confiar no meu trabalho, pra mim não tenho nem o que falar, né, então pra mim é maravilhoso, tô curtindo muito, e gente, compartilhem muito o nosso vídeo, nosso podcast. Foi muito difícil pra mim vir aqui, então vamos lá. É verdade, a gente demorou horas pra organizar tudo isso, porque aconteceram algumas coisinhas. Sim. E aí a gente ficou aqui quebrando a cabeça, então a gente demorou mais de uma hora, passamos mais de uma hora do que a gente havia combinado, né? A gente dançou, a gente comeu aqui, a gente... Pra ver se eu fiz graça pra ver se ela relaxava, a gente ouviu uma dona, Sim. A gente fez tudo que vocês possam imaginar pra tentar quebrar o gelo, né? Mas eu acho que deu certo. Ficou ótimo, Ficou. Tá tudo bom, tá tudo... Eu ia te falar alguma coisa, eu esqueci o que era, eu com essa mania de... Ah, sim, e aí hoje no consultório, você atende aqui na clínica pouca criança, né? Você tá focando em adulto. Focando em adolescentes e adultos. E adultos. Isso. Só para avisar o pessoal, porque assim, ela é psicóloga clínica, então ela atende também adultos e adolescentes. Sim. E na PAI, ela trabalha mais com a questão do autismo, tem essa bagagem toda incrível que ela trouxe aqui para vocês, mas ela quando veio para cá, ela veio com essa vontade de dar essa mesclada, né, para ter para dar uma variada, né, nos atendimentos e também tudo mais, e a gente vai tendo cada vez mais experiência. Sim. E focando nessa questão da avaliação. Sim. E que a gente não fez ainda nenhuma avaliação, né? Não conheço ainda nenhuma avaliação sua. Fiz de quem? 2 meninos. Mas você me deu a devolutiva? Não entreguei, menina. Você não tava aqui, eu acho. Você tinha ido viajar. Acho que porque eu não vi ainda nenhuma sua. Mas eu não tenho dúvida que é excelente. Eu vou trazer pra você dar uma olhadinha. Quero ver. Ainda mais com essas questões que você vai acrescentando, colocando a mais, que é um plus, né? Sim. Então, muito bom. Sim.
Então, gente, é que assim, é corrido, né? Da gente conseguir conversar, a gente faz às vezes eu as venho reuniões. Aqui, eu não vejo ela tá aqui na sala dela. Eu tô aqui, ela tá lá. Eu sei que ela tá aqui, mas... A gente se encontra às vezes no corredor. É uma loucura. É verdade. Mas esse ano a gente já começou com reunião, já com a equipe toda, pra fortalecer mais, assim, nossos laços e acompanhar mais de perto tudo que tá acontecendo. E o podcast também, né? Espero que essa não seja a primeira, que você venha mais vezes pra gente falar de outros temas. E também, se o pessoal quiser entender um pouco mais sobre determinadas coisas que a gente falou aqui sucintamente, a gente também pode falar. Coloca nos comentários aqui. Tô aberta, sim. Se vocês tiverem dúvida, eu tô à disposição. Podem entrar em contato aqui com a clínica, pra parte de avaliação. Você tem Instagram profissional? Menina, eu não consigo dar conta de Instagram profissional. Eu queria ter, mas eu não consigo dar conta, gente. É muito serviço. Então, entra em contato com o da clínica por enquanto. Isso, por enquanto. Eu vou fazer. No @AnaMediolaro. E aí, depois a gente... ela vai fazer o dela. Eu vou ajudar esse povo aqui a ficar blogueirinho também. Eu já tentei, mas assim, gente, eu não consigo administrar, não tenho tempo. Bem-vinda ao clube. Eu vou dormir 11 horas da noite, quase todo dia. Na loucura de responder mensagem, de gravar vídeo, de colocar conteúdo, de editar vídeo, de Ela fazer... é muito blogueirinha, gente. Um dia, quando eu crescer, eu vou ser assim. A gente chega lá. Chegamos. A gente... cada um tem as suas... É que eu acho que esse momento que a gente tá aqui, de ser blogueirinha, ele é tão importante pra gente passar conhecimento, principalmente... para as pessoas também, não só para essas pessoas, mas inclusive para aquelas que não têm condição de pagar uma terapia. Sim. E conseguem ter uma noção, né? Sim. Eu falei que você não ia usar esse papel, É tá verdade. vendo? Eu deixei uma cola aqui, gente. Eu falei, ai, né? Deixa ela. Um negócio desse tamanho. Um livro. Ela organizou tudo bonitinho, gente, sério, sensacional. Parabéns mais uma vez. Obrigada de coração de estar aqui com a gente, de ter passado um pouco dessa sua experiência tão rica em relação ao autismo. E que você venha mais vezes, né, dona Bruna? Eu prometo que eu venho. Agora já perdeu o medo, já viu não é um monstro que nem dói, assim, né? Não tem comidinha gostosa aqui, gente. Tem dança, tem música. Eu vou vir mais vezes. Tem sonho da padaria brasileira daqui de São Bernardo, que é muito bom. Porque você não é daqui, né, Bruna? Você não conhecia a padaria brasileira. Eu não conheço muita coisa em São Bernardo, não. Eu sou lá do interior. Ela é do interior. Sou de Ribeirão Pires, gente. Do lado de Rio Grande da Serra. Então é bem... Mas ela atende online também, caso vocês precisem. Sim, né, atende Bruna? online. Importante, né? Morando onde eu moro, de vez em quando tem que atender online. Tem que atender online. Eu atendi a da Holanda. Aí, tá vendo? Chicle. Tem que dar um jeito. Então, é isso, gente. Um beijo grande pra vocês. Muito obrigada por ficarem até aqui. Compartilhem, curtam, porque é importante da a gente ter um reconhecimento e saber que a gente tá no caminho certo. Sim. Tá bom? Um beijo pra vocês. Beijo, gente.